na pessoa do desembargador relator, desembargador Humberto Gonçalves Brito, desembargador revisor, desembargador Renato Naves Barcelos, o desembargador presidente dessa sessão, desembargador Coimbra de Moura. Senhores desembargadores, a situação aqui pode até parecer muito similar ao que aconteceu antes das portas serem fechadas ao julgamento, aos casos sigilosos, mas existe um ponto distintivo da apelação em que eu sustento, em que o meu cliente foi condenado por receptação qualificada. Senhores desembargadores, foi julgado hoje aqui uma receptação também qualificada, um caso muito parecido, de fios de cobre. Porém, senhores desembargadores, naquele caso, diferentemente do que existe nos presentes autos, naquele caso, sim, tinha um boletim de ocorrência do crime anterior, tinha, sim, uma pessoa denunciada pelo furto dos cabos de cobre, tinha, sim, um local em que esses fios foram furtados, tinha, sim, a quantidade, também tinha a milimetragem dos cabos e também tinha perícia. Existia laudo, o que é indispensável, como a lição que nos deixou aqui o desembargador Celso Jair Marnardes para absolver, no último caso, alguns dos apelantes sobre alguns fatos. No presente caso, senhores desembargadores, o que aconteceu foi um absurdo. Eu me sinto indignado quando eu vejo que, em apenas 5 minutos, 230 quilos de fios e cabos que foram apreendidos pela autoridade policial, sem um mandado judicial, sem uma denúncia anônima, sem uma suspeita mínima que fosse, foram conduzidos até a delegacia com 2 veículos Renault Duster. E em 5 minutos, na delegacia, foi lavrado o auto de apreensão, já mudando a quantidade que o policial Roberto Pierre disse em seu depoimento, que seriam 202 quilos quando pesado, já sobe para 210, mas no boletim de ocorrência são 230 quilos, e no auto de apreensão são 210 quilos de fios de cobre. Vem o auto de avaliação pelo mesmo policial, Roberto Pierre, e ele afirma que o valor desse material é de R$ 8.500. Nem em toda a busca que foi feita não se encontra um material de cobre por esse valor. Aí já há uma primeira discrepância. O valor está bem abaixo. Mas o que salta aos olhos, senhores desembargadores, é que em 5 minutos o material evaporou da delegacia, desembargador Renato Naves. O material foi restituído a uma pessoa que se identificou como técnico da Copel e que não existe nos autos qualquer comprovação de que essa pessoa efetivamente trabalhe para a Copel. Essa pessoa adentra na delegacia, reconhece o material, diz que é da Copel, o delegado lavra o auto de entrega, dizendo, conforme requerido. Cadê o requerimento? Não tem o requerimento. E esse material, com uma pessoa que precisou de 2 Renault Duster, em 5 minutos, evapora da delegacia. E quando perguntado em juízo pelo anterior defensor, esse material, segundo esse senhor Regis, que se intitula como funcionário da Copel, ele diz, esse material nem sei mais se está na Copel. Foi inviabilizada a ampla defesa.
o contraditório, não houve perícia, senhores desembargadores, para condenar o senhor Sandro Maia Antônio, à beira dos seus 50 anos de idade, com uma conduta sempre ilibada, sem nenhum antecedente criminal, e que foi, certamente, condenado injustamente. Vejam, senhores desembargadores, a necessidade do laudo é imprescindível para a condenação. Não se sabe a quantidade exata do material. No auto de apreensão se tratam de fios de cobre, e aí vem o Ministério Público ao movimento 13.1, ao movimento 18.1, solicitar o esclarecimento acerca da descrição do material cobre ou alumínio do bem apreendido, visto que há divergência constatada nos movimentos 1.7 e 1.4 em relação aos movimentos 1.16 e 17.4. O Ministério Público reconhece a divergência. O material, existem diversas dúvidas a respeito dele, e não há uma comprovação de que esse material efetivamente seria da Copel. E o meu cliente foi condenado como receptador de cabos da Copel, sem que sequer exista uma prova de que esses cabos são da Copel, de que esses cabos são furtados. E aqui, senhores desembargadores, eu peço vênia para adentrar na questão meritória. Por quê? O crime de receptação é um delito acessório, senhores desembargadores. Para que eu tenha o crime de receptação configurado, eu preciso de prova nos autos do crime anterior. Não existe, desembargadores, nesses autos, nenhum boletim de ocorrência diferente do caso que Vossas Excelências julgaram hoje. Não existe um mandado de busca, não existe nada a respeito de que o material seja efetivamente furtado, roubado, seja lá qual o crime. Porque o artigo 180, parágrafo 1º, é muito claro. Desde que os materiais receptados sejam produtos de crime. E não existe prova alguma nesse sentido no processo. A autoridade policial não teve denúncia anônima, não teve mandado judicial como o Roberto Pierre, que colocou a mão dele nesse material porque fez o auto de apreensão, fez o auto de avaliação, mas ele mentiu em delegacia quando ele disse: nós tínhamos um mandado. Cadê o mandado? Cadê o laudo? Cadê o crime anterior? E nesse sentido, senhores desembargadores, é importante, peço licença para fazer a leitura do artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Quem fez a alegação de que o material é receptado? É o Ministério Público. Quem tem que provar o que está dizendo? É o Ministério Público. O ônus incumbe a quem acusa, desembargador Renato. Trago o julgamento do ministro Alexandre de Moraes. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para atribuição definitiva ao réu de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ, apenas para mencionar, autos AP 883, relator Alexandre de Moraes, primeira turma, julgado em 20 de março de 2018. Um habeas corpus agora do STJ é característica inafastável do sistema processual penal acusatório o ônus da prova da acusação, sendo vedado nessa linha de raciocínio a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Existem entendimentos doutrinários, vou apenas
ler apenas um. Auri Lopes Júnior. A primeira parte do artigo 156 do CPP deve ser lida à luz da garantia constitucional da inocência. O dispositivo determina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, mas a primeira e principal alegação feita é a que consta na denúncia e aponta para a autoria e a materialidade. Logo, incumbe ao MP o ônus total e intransferível de provar a existência do delito. Senhores desembargadores, houve, sem dúvida nenhuma, aqui nesse caso, a quebra da cadeia de custódia. O material jamais poderia ter sido entregue para uma pessoa que se identificou como funcionário da Copel. Não há uma procuração nos autos autorizando ele a restituir esses materiais e não há um requerimento. Cito, senhores desembargadores, julgamentos desta acolhendo a 5ª Câmara Criminal, recurso de apelação criminal, receptação, absolvição, ausência de comprovação do crime antecedente, sentença reformada, recurso provido. Embora seja figura típica autônoma, a receptação decorre necessariamente de um delito anterior sobre o produto do crime, razão pela qual a comprovação deste é imprescindível para a configuração daquela. Apelação conhecida e provida. Relatoria do desembargador Jorge Wajib Massad. Trago também um julgado da relatoria do desembargador Renato Naves Barcelos, apelação criminal, o número dos autos do que eu acabei de ler, 2089-72-2014-816-0102. E aqui do desembargador Renato Naves Barcelos, apelação criminal de receptação, em que, pela extensa quantidade da ementa, me limito a deliberações de ofício, crime de receptação, ausência de provas quanto à ocorrência do delito antecedente, materialidade não comprovada, registro de ocorrência de furto meses depois que o suposto acusado estava na posse da res, imprescindível a comprovação do crime anterior, incidência do princípio do indúbio pro réu, absolvição de ofício. Autos 219-29-2014-816-0122. Trago outro aqui também de relatoria do desembargador Renato Naves Barcelos, apelação crime, condenação pelo crime de receptação, pedido de absolvição com base no princípio indúbio pro réu, acolhimento, ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, ofendido do crime anterior, roubo, que não foi ouvido em nenhuma fase processual, policiais atuantes no caso, que não confirmaram a receptação da integralidade dos bens indicados na denúncia, ausência de certeza acerca da proveniência ilícita dos bens localizados na posse do réu, aplicação do princípio do indúbio pro réu na espécie, absolvição que se impõe. Autos 4856-54.2017.816.0013. Senhores desembargadores, o que essa defesa vem hoje aqui pugnar é que a justiça seja isonômica a todos os casos. O meu cliente, ele teve como trazido nas razões de apelação uma defesa em primeiro grau tecnicamente deficiente. Eu trouxe isso aos senhores desembargadores e tive a oportunidade de distribuir memoriais. Não foi alegada nenhuma tese preliminar. As alegações finais, a questão meritória, foi feita genericamente em 14 linhas. Não foi alegado, como, por exemplo, aqui eu trago, o acordo de não persecução penal. O Ministério Público disse que o meu cliente fazia jus ao benefício e enviou uma notificação para o endereço em que uma terceira pessoa recebeu e o Ministério Público disse, ele não aceitou. Mas ele nem sabia. O advogado, quando apresentou a resposta à acusação, nem procuração tinha à época e apresentou ela sem sequer analisar que o acordo de não persecução penal foi parar na mão de terceira pessoa. O advogado também não trouxe essa questão da materialidade, a ausência de materialidade, também da entrada dos policiais no estabelecimento sem mandado judicial, também, e aqui é muito claro o que aconteceu, em delegacia, a partir do momento que o Ministério Público se manifestou que não era o funcionário do meu cliente o investigado dessa apreensão,
e que era o meu cliente, mandou o delegado chamar o meu cliente para ser ouvido e apresentar notas fiscais, que ele apresentou as notas fiscais, que eram de um ano antes, sim, mas ele apresentou. Agora, quando ele vai em delegacia, ele é intimado para ser ouvido como testemunha. Doutor E ele é Adriano, ouvido... Doutor Adriano, desculpe interrompê-lo. Vossa Excelência tem 30 segundos para encerrar. Estou encerrando, desembargador. E ele é ouvido, sem ser alertado do direito constitucional a permanecer em silêncio, porque ele era já o suspeito pela acusação. Então, senhores desembargadores, peço, e tenho certeza que essa é uma Câmara muito justa, que seja analisado como muito bem, tenho certeza que foi, todas essas questões, e o meu cliente seja absolvido pela ilicitude probatória e pela ausência de provas e também com base no princípio do indúbio pro réu. Nesses termos, devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, doutor Adriano. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais desembargadores, procurador de justiça, serventuário de justiça, nobre advogado, e recebi os memoriais, atendi no gabinete, mas, infelizmente, doutor, minha proposta de voto é contrária a todas as teses de Vossa Excelência. E, inicialmente, conheço do recurso por estar preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Quanto à preliminar de nulidade por deficiência da defesa técnica, eu estou rejeitando em razão de que o apelante ele foi devidamente assistido por procurador constituído, movimento 66.2, que apresentou resposta à acusação, participou da instrução probatória. Quando ele foi oportunizado se manifestar durante todas as oitivas e apresentou alegações finais. Por outro lado, o apelante alega que o causídico teria falhado em certos pontos, o que teria gerado prejuízo ao apelante. Todavia, consoante parecer da digna Procuradoria-Geral de Justiça, movimento 36.1, o defensor, inicialmente constituído pelo ora apelante, apresentou resposta à acusação, na qual impugnou a denúncia, formulou o requerimento de produção de provas, movimento 46.1 e 66.2. Na audiência de instrução, o defensor constituído estava presente e teve oportunidade de fazer perguntas às testemunhas e ao réu, movimento 74 a 75. Além disso, o procurador constituído apresentou alegações finais, movimento 85.1, tendo representado ativamente o réu até a prolação da respeitável sentença. E aqui eu vou citar jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e digo que não há que se falar em nulidade por ausência de defesa técnica, porque foi garantida ao réu e atendido todos os princípios do contraditório, ampla defesa. Incabível, então, a indigitada nulidade do processo ou a realização de diligências probatórias. Quanto ao pedido de nulidade em relação ao acordo de não persecução penal, também não estou acolhendo. A defesa do apelante destaca que o endereço em que tentou-se intimar o apelante possuía mais de uma residência no terreno, o que fez com que alguma hóspede de outra residência recebesse a notificação e, por algum receio de estar envolvida com alguém mencionado no processo penal, não informou o recorrente sobre a tentativa de notificação do parquê. Ocorre que o endereço em que for remetido o aviso de recebimento sobre a possibilidade de celebração do acordo da não persecução penal, movimento 22.2, folhas 4, fora o mesmo informado pelo apelante Sandro em seu depoimento perante a autoridade policial, movimento 17.4, qual seja, Rua Rio Grande do Norte, 2215, Guaíra, Curitiba, Paraná. Ato contínuo, o Ministério Público manifestou a impossibilidade de celebração do acordo, movimento 22.1,
folha 6, nos seguintes termos. Pois bem, em que pese a notificação ter sido enviada ao endereço informado pelo denunciado Sandro Maia Antônio, denota-se a partir do Código de Rastreamento BR 123.950.647-BR em anexo, que ele recebeu a notificação em 21 de junho de 2023, mas restou silente sobre eventuais interesses nas negociações, caracterizando, portanto, recusa tácita ao direito de celebração do acordo da não persecução penal previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Desta feita, resta impossível a celebração de acordo de não persecução penal com o denunciado Sandro, em virtude da renúncia tácita ao direito de celebração do acordo. Assim sendo, requer-se que do mandado de citação conste a recusa do MP em oferecer acordo para os fins do disposto no artigo 28A, parágrafo 14º do Código de Processo Penal. A título de reforço argumentativo, coleciona seu excerto do parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido. Aqui eu transcrevo aqui o parecer. De forma sucessiva, a defesa requer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que revise a manifestação equívoca de movimento 22.1. E aqui eu cito o referido artigo 28A, parágrafo 14 do CPP, transcrevo o que diz. E lá do outro, é importante destacar que no presente caso, antes do recebimento da denúncia, a defesa alega que não foi intimada acerca do não oferecimento do ANPP, até porque a justificativa para deixar de celebrá-la acompanhou a peça acusatória. Por isso, à luz da garantia constitucional devido ao processo legal, a defesa poderia fazer a solicitação na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, mas assim não o fez. E aqui eu cito jurisprudência neste sentido, que deveria, se na primeira oportunidade o advogado de defesa ter suscitado a questão. Tem-se, portanto, que o recebimento da denúncia como óbice à celebração do NPP, conforme entendimento jurisprudencial prevalente, não é fundamentação adequada no caso concreto para rejeição preliminar suscitada, mas sim a ocorrência de preclusão. Fica, pois, rejeitada a preliminar. Da nulidade de ausência de materialidade e a impossibilidade de realização de prova pericial. A defesa requer que seja reconhecida a nulidade do processo pela ausência de materialidade do suposto delito, pois o suposto material receptado teria sido apreendido e não submetido à perícia técnica. Pontua que tal material, curiosamente, apenas 5 minutos após a apreensão, foi devolvido para a pessoa que supostamente havia se identificado como representante legal da empresa Copel, o senhor Regis Tadeu Bonotto Marques, sem que houvesse qualquer procuração da empresa Copel, ou apresentação de documentação que comprovasse tal vínculo, permitindo este recebesse o material apreendido. Inicialmente, essa questão aí, que apenas 5 minutos o material teria sido devolvido e que foi devolvido para a pessoa do funcionário da Copel, nós vamos verificar pelo próprio depoimento desse funcionário, e que em juízo, o nome dele é Regis Tadeu Bonotto Marcos, e nós vamos ver nesse movimento 74 um depoimento dele, que ele é funcionário da Copel, não como gerente, e que ele vai narrar que muitas vezes havia furto dos fios da empresa Copel, e onde ali se deflagram as operações no sentido de apurar essas questões. E aqui ele vai narrar que no dia do fato, onde se deflagrou essa operação, e a Copel vai como acompanhante no sentido de ver se o cabo realmente é seu, se lhes foi furtado ou não. E aqui ele vai declarar que ele estava no local do fato, junto com toda a equipe da operação, para fazer essa verificação de cabos. Não sabe como se chegou até a empresa, onde foi feita a apreensão, porque quem capitaneou a operação foi toda a Polícia Civil. Só soube dos fatos no dia. Não se recorda exatamente onde estava, mas como estava no local,
identificaram como os cabos que a Copel utiliza e que comumente são cortados de sua rede. Então, veja que ele se encontrava no local, juntamente com os policiais, onde foi deflagrado esta operação, estavam ali no local da empresa do réu. E vamos ver que essas declarações dele são corroboradas pelos depoimentos, também tanto na fase inquisitiva como na judicial, pelos policiais civis, que esse técnico da Copel estava junto da operação no dia. Então, veja que houve as apreensões de 210 quilos de 210 quilos, como se encontra no auto de exibição e apreensão de fio de cobre, movimento 1.7 e 1.14. Então, veja que ele se encontrava presente, houve a apreensão e a entrega foi feita para ele mesmo. Por isso que foi 5 minutos, ele se encontrava presente no local, acompanhou toda essa operação. Caberia ao nobre advogado de defesa, já que, havendo dúvida sobre se realmente essa testemunha era funcionário ou não era funcionário da Copel, se ele estava autorizado pela Copel a acompanhar a operação ou a receber ou a não receber os materiais apreendidos, bastava simplesmente o nobre advogado de defesa se dirigir até o Copel e apurar isso junto ali os representantes da Copel, no sentido de pegar uma declaração ou arrolar como testemunha e inquirir em juízo de que esse suposto aí funcionário, essa testemunha, não fosse o funcionário da Copel, que ele não estava autorizado a acompanhar a equipe policial. Então, entendo dessa forma que incumbia a defesa fazer essa prova. Contudo, então, eu afasto esta preliminar, em razão também de que o artigo 563 do Código de Processo Penal diz que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. É importante frisar ainda que o Instituto da Quebra de Cadeia de Custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como ampla defesa, contraditório, principalmente direito à prova lícita. No caso em questão, o material apreendido trata-se de 210 quilos de fio de cobre, movimento 1.7, consoante extraído do auto de exibição e apreensão. E uma vez realizado o auto de avaliação, movimento 1.14, sendo constatada a propriedade dos materiais e a desnecessidade de manutenção dos mesmos, foram restituídos à vítima, o movimento 1.17. De tal forma, afaste-se a tese de inexistência de prova de materialidade delitiva por falta de confecção de laudo pericial, pois não há necessidade da sua realização no presente caso, visto que restou incontroverso a descrição do item. Assim, consoante a documentação já extraída dos autos, aos quais detém fé pública e legitimidade, o presente caso prescinde de laudo pericial, tendo em vista que a materialidade também pode ser comprovada por outros meios, não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia. Além disso, a título de argumentação, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da materialidade do crime, uma vez que referida prova pode ser suprida por outros meios. Cito jurisprudência desta Câmara, cito jurisprudência do STJ nesse sentido e afasto a preliminar arguída. Em sequência, a defesa do apelante alega a ilegalidade da ação policial, pois se deu em razão de busca e apreensão ter sido realizada sem mandado judicial, sem sequer haver denúncia anônima ou qualquer elemento concreto de suspeita de que no local estivesse ocorrendo suposta prática de algum crime.
De tal forma, pugna pelo desentranhamento de todos os elementos apreendidos e derivados da ação policial. Todavia, a tese não merece prosperar, porquanto da análise dos autos verifica-se dinâmica diversa da apresentada conforme se passa a expor. De início, consta no boletim de ocorrência, movimento 1.2, que durante atendimento à operação Reconectar, deflagrada pela SP-CAP, equipe de investigadores, acompanhados pelos técnicos da COPEL, identificaram no local supracitado 4 sacos contendo aproximadamente 230 quilos de fios e cabos reconhecidos como sendo de propriedade da concessionária em questão. Com efeito, destaca-se que a inviolabilidade do domicílio possui exceções conforme artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. E muito embora a Constituição Federal esclareça que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, o estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público não recebe o mesmo tratamento conferido à casa e é legítimo o ingresso policial, ainda que sem a respectiva ordem judicial. Cito jurisprudência neste mesmo sentido. E aqui eu cito que o policial civil, Matusalém, declarou em juízo que a fiscalização ocorre dentro da empresa. Muitas vezes tem produtos para fora também empilhados. Geralmente fiscalizam a empresa como um todo, onde tem acesso, acabam olhando. A maioria das empresas que fiscalizam reciclagem, eles compram produtos, fiscalizam todos os tamanhos de empresa. Além do mais, a defesa do apelante também pontua a nulidade dos interrogatórios policiais e dos demais documentos que integram o inquérito policial. Em suas razões recursais, é defeso que a tomada do primeiro e do segundo interrogatório pela autoridade policial fora travestido de depoimento na condição de testemunha. Consoante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, movimento 38.1, por ocasião da atuação policial, foi preso em flagrante Fabrício Temós, movimento 1.1, o qual foi inicialmente indiciado pelo delegado de polícia, 24/10/22, posteriormente a pedido do MP, que entendeu necessários maiores esclarecimentos e provas, os autos de inquérito policial retornaram à delegacia de polícia para a intimação e oitiva do apelante de Lucas Fanin, sendo então colhido o depoimento do recorrente na presença de seu advogado, movimento 17.4. Em seguida, por nova requisição ministerial, houve outra intimação do apelante para a complementação do depoimento, movimento 20.1. Somente então, de posse desses esclarecimentos complementares, entendeu o MP que a autoria delitiva recaía sobre o apelante, razão pela qual ofereceu a denúncia apenas em face dele, imputando-lhe a prática do crime de receptação qualificada. Desta forma, inexistem indícios de que o apelante teria sido inquirido em sede policial quando já ostentava a qualidade de investigado, bem como é importante destacar que quando houve a acolhida do depoimento recorrente em fase investigativa, ainda como testemunha em movimento 17.4, o mesmo estava amparado por defensor constituído, cito jurisprudências no mesmo sentido. Assim, por restarem ausentes qualquer demonstração de prejuízos em face do apelante, ocasionado pela atuação policial e durante fase investigativa, rejeito as preliminares suscitadas. Também, quanto ao mérito, vislumbro aí a caracterização do delito descrito na denúncia. E aqui eu vou dizer que a materialidade do delito de receptação descrito na denúncia, ele restou comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito, movimentos 1.1, 1.3 a 1.6, 1.15, 1.16, 1.18 a 1.25, boletim de ocorrência, movimento 1.2, auto de exibição, apreensão, movimento 1.7, as imagens de movimento 1.8 a 1.12, auto de avaliação, movimento 1.14, auto de entrega, movimento 1.17, bem como pela prova oral colhida na fase investigatória e em juízo. A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada nos autos. Transcrevo aqui o interrogatório do réu, onde ele vem negar a prática delitiva. Transcrevo aqui os depoimentos de Regis Tadeu Bonotto Marcos, representante da empresa vítima, movimento 74
Ponto 1, não vou estar lendo. Após a feitura e julgamento deste feito, vai estar inserido no Projúdi, onde vai estar toda a transcrição. Transcrevo os depoimentos dos policiais civis que atenderam a ocorrência, transcrevo o depoimento do informante Fabrício Temós, da informante Adriana Temós, e depois, na sequência, cito aqui, transcrevo e cito a questão do artigo 180, parágrafo 1º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, e digo que, no caso dos autos, o pressuposto do crime de receptação está caracterizado, tendo em vista que houve, de fato, um crime de furto do objeto cujo recebimento e ocultação se imputa ao apelante. Registre-se neste ponto que a ausência de investigação acerca do crime antecedente de furto e de certeza de quem cometeu o delito e o repassou ao apelante não impede a punição do crime de receptação em razão da disposição do artigo 180, parágrafo 4º do Código de Código Penal, onde, neste parágrafo 4º, diz que a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Ao seu turno, o apelante nega a autoria delitiva, destaca que é ausente o elemento subjetivo do delito, qual seja o dolo, pois não sabia se tratar de produto do crime, pois teria pago o preço justo de mercado. Vou citar doutrinas nesse sentido e digo que não assiste razão à defesa e fundamento que não se mostra a plausível alegação do apelante, suas razões de alegações, movimento 26.1 TJ, de que a conduta é atípica, pois em nenhum momento pela parte acusatória foram colacionados aos autos provas de que houvesse ocorrido o crime anterior à inverídica receptação, haja visto que não há ausência de provas, pois ainda que o apelante tente justificar o material apreendido mediante a apresentação de nota fiscal, a conclusão de que o acusado sabia da origem delituosa dos fios é cabível e razoável no presente caso. Pela prova oral produzida, em que pesa negativa quanto ao crime de receptação qualificada, restou comprovado que o apelante adquiriu e expôs à venda 210 kg de fios e cabos de propriedade da empresa Copel, movimento 1.7. Em tais condições, há a presunção de responsabilidade e inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado a comprovação da licitude do bem apreendido, o que, como visto, não restou minimamente comprovado. Cito jurisprudência do STJ neste sentido. No presente caso, observa-se que o acusado apresentou notas fiscais que não condizem com uma eventual compra do material apreendido. Possui o apelante conhecimento na área de comercialização de sucatas ou materiais de reciclagem. Logo, a constatação da natureza dos fios e cabos apreendidos fora facilmente percebidos por este. Contradição nos depoimentos em relação à origem, finalidade e destinação dos bens. Como se vê, as circunstâncias fáticas amealhadas aos autos não são suficientes para comprovar que o recorrente tinha pleno conhecimento da origem espúria dos bens encontrados em seu poder, tendo agido voluntariamente seu proveito na aquisição e condução do objeto do crime, não podendo acolher a tese aventada pela defesa. Consoante exposto pela digna Procuradoria de Justiça, movimento 36.1, a versão apresentada pelo apenado, no sentido de que retirou os cabos da sua chácara, não comporta acolhimento, tendo em vista que narrou a retirada de cabos do interior da propriedade, sendo relevante frisar que, conforme demonstrado pela prova oral, os cabos da empresa vítima são utilizados na área externa, subestações e ligações de posse do cliente ao da Copel. Não se mostra plausível a alegação do apelante de que há ausência de provas, pois todos os depoimentos policiais atuantes no caso e do funcionário da empresa Copel foram prestados e corroborados em juízo, sendo a autoria suficiente
comprovada. Desta forma, entende-se que o apelante não se desincumbiu dos ônus de comprovar o desconhecimento que alegou sobre a origem dos fios e cabos de propriedade da empresa Copel adquirida. Além disso, cabe considerar que, nestes casos, o dolo de difícil comprovação fosse estar inserido no foro íntimo do agente. Desta forma, a presença do ânimos na conduta do receptador pode ser extraída dos elementos e circunstâncias do fato. Em análise, impende ressaltar que em cada lei de receptação tem se consolidado entendimento jurisprudencial de que a apreensão do bem advindo de crime, estando na posse do acusado, gera ele a inversão do ônus probatório, de modo que incumbe ao réu a comprovação da licitude do objeto apreendido. Cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deste tribunal e concluo que, assim, diante do exame de circunstâncias do episódio delituoso, das provas carreadas aos autos, outra conclusão não nos resta, a não ser de que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem, não restando comprovado o contrário. Senhor presidente, voto em conhecer e não prover o presente recurso. É como voto. O voto está... Pois não. Senhor desembargador, o eminente relator manifestou, quando afastou a nulidade da ausência de laudo pericial, ele mencionou que o material estaria comprovadamente já nos autos, porque seriam fios de cobre, conforme o termo de apreensão. No entanto, o Ministério Público, ao movimento 21.1, manifestou que seriam fios de alumínio. E a sentença condenatória não diz nem se é fios de cobre e nem de alumínio, mas fios e cabos. Então, essa peculiaridade dessa questão era importantíssima para a questão de se auferir, por meio de uma prova técnica pericial, se os fios eram de subestações, se eram de cobre, se eram de alumínio, e se eram efetivamente da Copel ou não. Nesses termos, só questão de fato. Perfeito. O voto que está em discussão. Renato? Presidente. Feito, então, fica suspenso, com vista ao desembargador Renato. Onde considera a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos. Mais uma vez, o ilustre advogado. Senhor presidente, confesso que fiquei bastante impressionado com a sustentação oral que foi feita na semana passada, razão porque, muito embora tivesse feito a revisão dos autos, resolvi pedir vista dos autos para fazer uma nova releitura de todos os autos e, já me antecipando, digo que não descarto de forma alguma a possibilidade do voto do ilustre desembargador relator estar certo. Mas, por esse novo reexame que fiz dos autos, também confesso que fiquei com sérias dúvidas. Digo no meu voto, senhor presidente, segundo declarações do policial civil Roberto Pierre da Silva, a apreensão dos bens, em tese receptados, ocorreu no contexto de operação da Polícia Civil, subsidiada por auxílio de funcionários da Copel, destinado à localização de materiais furtados na empresa estatal. No estabelecimento de propriedade do ora apelante Sandro, representante da Copel, Regis, teria indicado que os fios e cabos localizados eram de propriedade da empresa. Essa Copel ela era de telefonia, né? Mas tinha aquela empresa Copel Telecom, né? Mas acho que é de energia elétrica, né? Hoje em dia, né? Acho que não é mais de telefonia, não sei se ainda também tem telefone, né? Mas, enfim, empresa de energia elétrica. Entretanto, apesar de existirem indícios consistentes do que o material era objeto de crime, entendo que as falas da testemunha Regis ao longo do feito não se mostraram sólidas o bastante para alicerçar a condenação. Convém salientar que as declarações da aludida testemunha constituíram o principal fundamento da tese acusatória e da sentença, pois foram elas que permitiram a vinculação dos bens apreendidos à titularidade da empresa, da Copel. Vale dizer, não houve exame pericial ou outra prova técnica que atestasse que o cabeamento foi furtado da Copel, mas tão somente a palavra de seu representante legal, no sentido de que se tratava de material utilizado pela empresa vitimada. Pois bem, na delegacia, Regis afirmou que os cabos eram da rede da Copel. Os de alumínio
eram utilizados na média tensão e os quadriplex eram utilizados em rede alta, além de comumente em áreas de ocupação irregular, de invasão. Em juízo, confirmou ter identificado os cabos como sendo o que a Copel utiliza e comumente são furtados. Ocorre que, ao desenvolver a narrativa dos fatos, Regis enfatizou alguns pontos merecedores de destaque. Em primeiro lugar, disse que o motivo pelo qual o material foi apreendido foi o fato de não ter sido apresentada nenhuma nota fiscal no momento, ou seja, após serem informados de que o material era o mesmo, diga-se que tinha as mesmas características daquele utilizado nas instalações da Copel, os agentes públicos solicitaram ao proprietário do estabelecimento que apresentasse notas fiscais e, diante da inexistência desses documentos, decidiram por realizar a apreensão. É o que se extrai da seguinte fala da testemunha, transcrita de forma literal, aspas, acredito que ele só tenha apreendido o material pela falta de documento no momento da autuação, fecho aspas. Tal declaração confere os primeiros indícios de que não havia plena certeza da titularidade original dos bens, pois, do contrário, isto é, se houvesse prova cabal de que os cabos pertenciam à empresa estatal, o motivo da apreensão seria precisamente esse, a certeza do furto, e não a mera ausência de notas fiscais. Em verdade, a impressão deixada pela prova testemunhal é de que, para os policiais civis, a declaração do profissional técnico de que os cabos eram utilizados pela Copel era vista apenas como um início de prova, um indício de que os bens poderiam ser furtados. Tanto é que prosseguiram na investigação solicitando ao possuidor a apresentação de documento comprobatório de sua regularidade, ou seja, a nota fiscal. Mas não é só. Ao ser indagado pela representante do Ministério Público se a Copel costumava vender cabos que eventualmente parasse de utilizar, a testemunha Regis afirmou que existia essa possibilidade. E daí eu transcrevo aqui o depoimento do Regis dizendo que existia a possibilidade da Copel vender esses cabos. Ainda que a testemunha tenha restringido a possibilidade de venda dos cabos a situações específicas e menos comuns, o fato é que confirmou existir essa possibilidade. Trata-se de ponto relevante, pois impede a afirmação, com certeza, de que os cabos só poderiam ter sido obtidos por meio ilícito. Ao menos em tese, de acordo com a fala da testemunha, era possível que tivessem sido adquiridos de maneira legal, se não pelo ora apelante, por algum adquirente em relação comercial anterior. Em continuidade, quando indagado pela defesa se os cabos possuíam logomarca da Copel, Regis respondeu que não. Explicou que os cabos de cobre de aterramento são de uso específico da Copel e que os de alumínio, apesar de existirem no mercado, são utilizados em ramal de energia elétrica, abro aspas, mas, de fato, não tem logo de propriedade da Copel, fecho aspas. De forma mais específica, disse, os cabos de alumínio você consegue no mercado, os de cobre também consegue, mas é mais difícil. Ou seja, uma vez mais, Regis esclareceu que havia possibilidade de os fios e cabos serem adquiridos no comércio legal, ainda que fosse difícil encontrá-los. Tal aspecto apenas confirma a falta de certeza da testemunha quanto à real propriedade dos bens apreendidos. Essa conjuntura levanta sérias dúvidas da ocorrência do crime de receptação na espécie, pois, embora apresente indícios de que os cabos eram objeto de furto, não revela segurança a esse respeito. Como consequência, não há como ter certeza da existência do crime antecedente, do furto. Além de não haver qualquer informação minimamente segura sobre a data e as circunstâncias em que teria ocorrido o furto no material apreendido, sequer é possível dizer que os bens eram efetivamente de propriedade da Copel. Aliás, nem mesmo foi documentada nos autos a ocorrência do delito anterior, através, por exemplo, de boletim de ocorrência. Se não me engano, até o doutor ressaltou isso na sustentação. Não se trata aqui de exigir prova cabal relativa ao crime anterior, até porque a própria lei afasta essa exigência quanto à sua autoria. Lembra o artigo 130, parágrafo 4º do Código Penal. Em verdade, afirma-se que, para a condenação do crime de receptação, deveria haver certeza, ainda que mínima, de que os bens apreendidos pertenciam à empresa estatal, e não a mera possibilidade quanto a esta circunstância, como aconteceu na espécie. Indico alguns julgados a respeito da matéria. Em adendo, diante da frequência com que ocorrem
furtos de equipamentos pertencentes à Copel, como relatado pela testemunha Regis e pelo policial civil, seria oportuno, digo eu, até mesmo recomendável, que a empresa estatal providenciasse a inscrição de algum sinal nos materiais de sua propriedade, justamente com o objetivo de permitir sua posterior identificação em caso de furto. Todavia, enquanto isso não acontece, pelo menos nos casos em que não há flagrante delito, permanece considerável dificuldade de se responsabilizar os autores do crime, seja de furto, seja de receptação, sobretudo em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, da qual decorre a atribuição do ânus probatório ao órgão acusador. Ademais, não se ignora a divergência constatada entre as declarações do réu na delegacia, quando disse que os bens haviam sido adquiridos licitamente e possuía notas fiscais, e em juízo, quando disse que os cabos haviam sido retirados de terreno de sua propriedade. Porém, é certo que a condenação deve se amparar em provas seguras do crime e de sua autoria, e não em conclusões firmadas exclusivamente com base em declarações do acusado, até porque, no processo penal brasileiro, o réu tem o direito de permanecer em silêncio, e digo eu mais ainda, até de mentir, e sequer lhe é imposto o dever, né, de dizer a verdade. Portanto, ele pode até mentir. Mas não se pode pegar simplesmente essa incongruência para respaldar uma condenação. E por essas razões, senhor presidente, eu volto a repetir que não descarto a possibilidade da correção do voto do eminente relator, mas, a meu sentir, é caso de absolvição, sim, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, por essa razão que o voto do sentido dá provimento ao recurso. É o voto, presidente. Obrigado, desembargador Renato, que inaugurou a divergência. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Tive acesso à divergência do nobre desembargador Renato e por questão de entendimento, senhor presidente, eu vou, com todo respeito ao desembargador Renato, pelo qual tenho admiração também por ele, pelos julgados dele, por tudo, mas por questão de entendimento eu vou manter o voto. Perfeito. Sou eu que voto em seguida. A prova produzida realmente não me traz, pedindo vênia ao eminente relator, a convicção de que esses cabos foram ou não objeto de furto. Se houvesse a certeza desse furto, naturalmente ficaria ao encargo do réu demonstrar que teria adquirido licitamente esses cabos. Era o ônus que caberia ao réu. E, como bem colocado pelo eminente desembargador Renato, as versões antagônicas apresentadas pelo réu trouxe dúvidas da licitude. Todavia, não posso deixar de reconhecer que a prova é frágil no tocante ao furto desses cabos. Até porque, como bem asseverado, não existe nenhum logo em tocante a esses cabos, não me trazendo a convicção e a certeza necessária para tal reconhecimento. Assim sendo, pedindo todas as vênias, desembargador Humberto, eu ouso acompanhar a divergência trazida pelo desembargador Renato Naves Barcelos, via de consequência, por maioria de votos, o dispositivo, como ficou, desembargador? Pelo provimento do recurso ou pela dissolução por insuficiência de prova. Fica provido o recurso nos termos do voto trazidos pela divergência. É o resultado que fica proclamado por maioria de votos. Obrigado, doutor. Boa semana, um bom trabalho a todos.